Continuando a nossa última aula, nessa aula veremos como deletar tarefas aí na nossa lista. Então, veja que nós temos agora a mudança, de tarefas de uma lista para outra. Perceba que isso funciona dinamicamente. Eu vou adicionar uma classe aqui, que a gente está utilizando aqui no nosso Task Item CSS, mas eu não adicionei ainda. Então, nós temos uma classe name aí chamada Task Item, e ela vai deixar nossas tarefas aí com um pouquinho mais legal, né? Agora nós queremos fazer o seguinte, agora a gente quer deletar essas tarefas. Então, como isso aqui vai funcionar? Nós teremos aí, sempre que a gente apagar o conteúdo todo de uma tarefa e apertar Enter, essa tarefa vai ser deletada no nosso banco de dados, digamos assim, nossa lista de tarefas. Então, vamos criar uma função para isso aqui. Então, todas as nossas funções de alteração, perceba que todas as nossas funções de alteração de tarefa, elas estão aqui no componente app.js. Então, esse componente ele funciona mesmo com o nosso banco de dados, certo? Então ele segura aí a modificação mais importante aí do estado da nossa aplicação. Então aqui nós temos uma nova função, delete task. Então ela vai receber apenas o ID dessa tarefa, certo? Então o que é que vai acontecer? Aqui dentro dessa função eu vou fazer a remoção dessa tarefa da nossa lista. Então como é que isso aqui vai funcionar? A gente vai chamar de novo setTasks e essa função vai se comportar da mesma forma que a gente utilizou até agora, galera. Então não tem nenhum segredo aqui, é sempre uma manipulação de estado. Então, existing tasks vai retornar um novo estado aqui para a gente. Que será o quê? Será a lista de tarefas que a gente já tem, menos essa tarefa que a gente passou o ID aqui. Então a gente vai utilizar o existing tasks.filter. Esse método aqui vai filtrar nossas tarefas e remover o que a gente não quer dessa lista. Então, o que é que eu não quero dessa lista? Eu quero que permaneça nessa lista, eu quero executar esse filter e quero deixar nessa lista apenas as tasks com o ID que sejam diferentes do ID que eu passei. Então, toda task que tiver um ID diferente do que eu passei aqui, permanece aí na nossa lista de tarefas. Então, essa função agora também precisa ser passada para os nossos componentes. Então, vamos lá, utilizar as props novamente. Delete task, vou adicionar essa nova prop aqui, a função delete task, certo? Vai ser a mesma coisa, galera, para os nossos outros componentes aqui de lista, certo? Agora que nós temos ele aí na nossa lista, no nosso task list, nós precisamos também declarar para a lista de props aqui, delete task, ela vai ser essa prop aqui, e nós precisamos passar ele para o task item, Task item também precisa ter acesso a essa função. Então aqui nesse caso ela se chama delete task, Agora, galera, dentro do nosso task item, a gente vai poder realmente deletar essas tarefas. Então, como isso aqui vai funcionar? Primeiro de tudo, precisamos receber ela aqui na nossa assinatura de props, nosso task item. Então, vamos lá, vamos adicionar o delete task, certo? E agora a gente precisa utilizar essa função. Como é que a gente vai utilizar essa função? Eu quero deletar sempre que eu não tiver mais nenhum texto aí. Porém, eu quero ter a possibilidade de editar uma tarefa aqui, editar, apagar o texto, mas também continuar editando. Eu não quero chegar nesse final aqui e a tarefa sumir da minha lista. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Quando eu apertar Enter, nós já temos um evento para isso aqui. Eu vou verificar se o nosso Editable Title não tem nenhum conteúdo. Se ele não tiver nenhum conteúdo, aí sim eu vou fazer o delete dessa tarefa. Então aqui a gente pode fazer um if dentro do nosso onKeyPress, onde a gente verifica a tecla Enter. Se o Editable Title for igual a 0, nós podemos chamar o onDelete Task, e passar o ID dessa tarefa aí. Então sempre que nossa tarefa tiver um texto completamente em branco, nós iremos deletá-la aí se a gente apertar Enter. Vamos fazer o teste aqui. Nós temos essa tarefa, vou apagar o texto, apertar Enter, ela foi deletada. Então perceba que a gente pode fazer isso agora em qualquer lista, galera. Vou vir aqui, editar, apertar Enter, a tarefa continua aqui, ela foi atualizada. Porém, se eu apagar todo o texto e apertar Enter, ela foi deletada. Então dessa forma nós podemos deletar todas as tarefas, galera, aqui. Então veja como isso foi fácil e simples. Então, com uma pequena função, nós podemos reutilizar tudo que a gente já tinha para atualizar nossas tarefas e agora a gente pode rapidamente também deletar uma tarefa dessa nossa lista. Com isso que nós fizemos aqui, a nossa aplicação basicamente já está completa. Toda a lógica que a gente queria implementar, a gente já implementou, que foi
adicionar uma tarefa, né? A gente pode adicionar uma tarefa em cada lista. A gente pode remover essas tarefas, apagando o texto dessa tarefa. E a gente também pode mover tarefas entre listas, né? Então, nossa aplicação em si, a lógica dela já está completa, já está toda implementada. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar pequenas modificações de CSS para que ela se pareça um pouco mais legal. Então, vamos lá para a próxima aula.